E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Máteses, né? E como vocês devem ter acompanhado aí, né? No canal do Matheus e no canal do distributista cristão, o Douglas, né? Vocês viram aí que teve toda uma celeuma aí entre eles dois, né? E esse vídeo aqui vai ser justamente algumas respostas, né? Principalmente porque eu já vinha discutindo esse tema com o Douglas, né? Ele me procurou no Facebook, né? Em off, porque eu ia fazer um vídeo sobre essa questão e ele meio que veio no offline lá do Facebook, mandou umas mensagens querendo me dissuadir desse vídeo. Eu disse para ele que não iria fazer, porque na conversa ele se mostrou de boa vontade, né? Inclusive reconhecendo que podia mudar de ideia, que poderia estar errado, né? Não é que ele poderia estar errado, ele está errado, né? Ele não sabe nada do assunto, né? Ele é simplesmente um palpiteiro nesse assunto. Então, se voltou toda essa celeuma aí com ele em relação com o Matheus, né? Então, ele resolveu me botar no meio dessa questão toda, né? Inclusive me mandaram prints aí mostrando que ele me chamando de Olavete, essas coisas, né? Você não faz a menor ideia do que é que eu penso, né? Então, ocorreu toda essa celeuma aí. Então, esse vídeo aqui vai ser justamente respondendo esses pontos sobre Guedo, mas também eu queria fazer outros dois pontos, né? O primeiro ponto será sobre essa discussão, o contexto dessa discussão e alguns problemas na internet, de discussão na internet. O segundo será propriamente tratando e demonstrando, na verdade, que o Douglas, né, não entende nada do assunto, né? Ele é simplesmente um palpiteiro nesse assunto, né, que quer simplesmente aparecer aí em discussões torpes na internet. E o terceiro ponto será algumas considerações que eu acho que eu deveria tornar públicas, né, que eu achei bastante estranhas no grupo do Douglas, né, que ele me convidou para participar desse grupo, né, e eu vi coisas ali bastante estranhas, né. Inclusive é um grupo que ele mostra ter um certo servilismo intelectual com relação a dois sujeitos lá, que é o Christopher e o Renzo, que são dois ignorantes igual a ele, né. Eu vou explicar isso lá nos circunstâncias porque é que eu acho que eles são ignorantes, né. Mas vamos por partes, né, como diria o Fred Krueger. Né. Na verdade não é o Fred Krueger, né, é o Jack Stripador, né, o Jack the Ripper. Né. Então, o primeiro ponto é sobre essa questão toda. Inclusive eu peço desculpas por não ter feito, um parênteses aqui, eu peço desculpas por não ter feito esse vídeo antes, porque eu estou num processo aí, umas burocracias na universidade, né, no meio de um processo de qualificação, então eu estou meio apertado no meu tempo, né, e eu tenho umas certas horas para estudo que eu não deixo de maneira alguma de cumprir. Então fica meio difícil para mim. Inclusive, se quem acompanha o canal percebeu que eu tenho deixado de postar os vídeos de lógica, né? Então é por essa razão, para quem estiver acompanhando, e pode ter certeza que eu ainda vou continuar colocando as questões, principalmente da teoria da prova agora. Então, mas voltando lá para o ponto lá, né? Então, a primeira parte que eu queria falar era sobre a própria discussão em torno, né, a própria celeuma que se surgiu. Como ela surgiu? Ela surgiu da seguinte maneira, né? Ela surgiu de um anônimo lá que comentou no vídeo do Matheus, né? Ele comentou no vídeo do Matheus perguntando o que é que o Matheus achava do distributista cristão. E, se eu não me engano, a resposta do Matheus foi que a impressão do Matheus é que ele era um sujeito intelectualmente de nível baixo, né? Então, alguém foi passar fuxico para o distributista cristão e toda essa celeuma se montou, né? A primeira coisa que se observa é o seguinte, né, que é um motivo completamente torpe, né, que está em torno dessa celeuma aí entre eles dois. Né? É um motivo completamente torpe. Alguém criar toda uma confusão pública simplesmente porque alguém disse que teve a impressão de que fulano de tal tem um nível intelectualmente baixo, né, é uma coisa meio imatura, né, que é inclusive uma característica psicológica do Douglas. Né. Ele claramente mostra ser um sujeito moralmente imaturo e psicologicamente imaturo também. Então, ele criou toda uma discussão e uma celeuma com o Matheus, que é uma pessoa completamente amigável, né? Se ele tivesse ido em privado com o Matheus, falar com o Matheus em privado porque é que ele achava isso e tal,
tudo isso teria se resolvido de uma forma bastante simples, né? Mas ele resolveu criar uma celeuma e criar uma polêmica junto com o Matheus, em torno do canal do Matheus, né? Inclusive indo no canal do Matheus para comentar sobre isso tudo. Então, essa própria circunstância já se mostra uma circunstância torpe, né? Uma circunstância meio que imbecil para criar toda essa coisa que ele fez, né? Então, basicamente esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, eu iria comentar também o terceiro ponto. Aliás, ainda no primeiro ponto seria bom mencionar como eu tive contato com o Douglas, né? Eu tive contato com o Douglas porque alguém foi passar algum fuxico para ele que eu faria um vídeo de um vídeo dele, né? E eu acho que ele ficou meio temeroso de que eu o refutasse em público e veio no meu privado, ele mandou uma mensagem, nós não éramos amigos, né? Ele veio no meu Facebook e mandou uma mensagem privado, né? Dizendo que eu não deveria fazer o vídeo, né, mostrando que ele estava errado, porque isso iria fortalecer o movimento ateísta, não sei o que lá. E essa coisa toda meio coletivista, né, de pensar que o que importa numa discussão não é a questão do conhecimento dos bens epistêmicos, né, como diria a Zagrebski, né? Mas é uma questão grupal, ele vê a questão dentro de um confronto grupal, né? Eu não vejo assim, né? Eu vejo principalmente as minhas interações com algumas pessoas aqui são pautadas por uma busca de conhecimento e de evidências em torno de questões, né? E de esclarecimento. E também de formar uma comunidade de pessoas que buscam e que tentam distribuir e propagar esses bens epistêmicos. Então, o meu que é uma visão dele que eu simplesmente não partilho, né? E até é meio engraçada de ver, né? Para dizer o mínimo. Então, essa foi a circunstância. Então, nessa própria discussão, né? nessa nossa interação em privado, ele já se mostrou ser um sujeito extremamente intelectualmente fraco, né? Como o próprio Matheus disse, né? Então, eu tenho tudo isso arquivado, né? Ele, por exemplo, chega a dizer que Occam e Duns Scotus eram tomistas, né? Eu tenho printado, né? Se ele for negar depois, porque ele tem essa mania de meio que ficar distorcendo as questões, né, que são colocadas para ele. Então, tudo isso que eu vou dizer aqui eu tenho printado, eu posso colocar depois aqui, mas eu não coloquei para não ficar muito grande no PPT aqui. E também que eu estava tentando não fazer com que o vídeo ficasse muito grande, mas aqui já está com 8 minutos. Então ele disse uma série de coisas que mostra que ele é um sujeito que não tem formação, né? Não tem formação filosófica sólida. Com essa questão sobre Gödel, ele mostra que não tem formação lógico-matemática qualquer, né? Que eu vou demonstrar que ele não tem já. E ele reconhece para mim, por exemplo, que ele ignora completamente os debates sobre filosofia da religião, inclusive ignora pensadores teístas, né, clássicos, né, como o Oderberg e o Frazer. Ele diz que chegou a ler alguma coisa do Plantinga, mas eu duvido muito, né? Eu duvido muito que ele tenha lido o The Nature of Necessity, né? E outras obras como de metafísica da modalidade, por exemplo, ou algumas questões de epistemologia, né? Que são fundamentais ali para os desenvolvimentos do quadro teórico, digamos, do Plantinga. E outros autores também que eu acho que ele ignora, que eu não mencionei, por exemplo, Alexander Proust e outros autores, né? Que são bastante importantes atualmente. Então, ele se mostra ser... Ele confirma para mim justamente aquela impressão de que o Matheus tinha tido, né? Que ele é um sujeito intelectualmente fraco, ok? Em vários aspectos, né? Então, essa foi a circunstância ali que eu tive contato com o Douglas e que meio que circundou a celeuma dele com o Matheus, né? Porque ele já tinha tido essa questão, o meu contato com ele foi anterior à questão do Matheus, né? Então ele poderia muito bem, né, ter feito a mesma coisa que ele fez comigo. Ele poderia ter feito com o Matheus, né? Ele poderia ter ido em privado e tentar falar em privado, né? Só que no caso parece que
ele não quis fazer isso com o Mateus, né? Não sei por quê. Talvez para criar uma polêmica, sei lá, para gerar views, gerar engajamento no canal dele, não sei, né? Isso aqui é especulação. Então não vou dizer que é essa a intenção dele, porque eu não sei. Simplesmente não sei. Então, basicamente, eu acho que isso é o suficiente para dizer sobre esse primeiro tópico, né? Então, vamos lá para o segundo tópico. O segundo tópico, né, é justamente o tópico que ele quis ali, que ele fez um vídeo lá, me mandaram, né? Acho que é Suma contra Tibúrcios, né? Que é um negócio que mostra que ele, além de tudo, é ignorante em latim também, né? Então, ele fala, nesse vídeo lá, ele passa uma longa parte do vídeo lá, falando, citando um texto meio de divulgação sobre Gödel, né? Sobre Gödel e Deus e tal, né? Que é bastante simplório e, inclusive, em alguns pontos tem até certa falsidade, né? Para quem leu Gödel de fato, que não é o caso dele, né? Ele não leu nenhuma obra de Gödel, né? Ele não leu Russell's Mathematical Logic, ele não leu o What is Cantor's Continuum Problem, né? Ele não leu o livro que eu recomendei para ele, certamente, né? Do Hao Wang, né? Filósofo o Hao Wang foi um grande discípulo, né? Um dos grandes discípulos do Gödel, né? Junto com Pfefferman e outros, né? Teve vários. E, inclusive, eu mandei ele ler, eu sugeri que ele lesse esse livro, né, para ele entender lá porque é que ele estava errado nessa questão e tudo. Ele disse que iria ler e até se mostrou de boa vontade, inclusive, em reconhecer que estava errado na questão e tudo mais. Então, ele mudou repentinamente, agora ele se mostra completamente certo de tudo, né, e essa certeza dele é a certeza dos tolos, né, e eu vou mostrar justamente isso agora, nessa segunda parte. Então vamos lá para a questão propriamente dita, né? Depois eu vou tratar da questão em torno do grupo dele, né? Porque nessa interação que a gente teve, ele me convidou para um grupo dele que ele tem, né? Eu não me lembro agora qual é o nome. Agora eu não me lembro qual é o nome, né? Mas ele me convidou para um grupo no WhatsApp, a gente participou e no final eu vou comentar alguns casos, né, bastante estranhos, né, desse grupo, inclusive o que é um grupo de nível muito baixo, né? Eu tive algumas interações com lá, o pessoal não sabe de nada, inclusive sobre essa questão de Gödel, os caras não sabem nem o que é um sistema formal, né? Eles confundiam um sistema formal com um sistema de explicação fechado, né? Eles não sabem simplesmente, o próprio Douglas se mostra não saber o que é um sistema formal. E eu vou comentar essa questão sobre o grupo dele na terceira parte, né? Então agora a gente pode voltar mais para essa questão do Kurt Gödel, né? Se ele realmente tem razão ou não. Então, vamos lá. O Matheus mandou alguns prints aí dele, né? E eu coloquei alguns aqui que sumarizam alguns pontos, mas ele comentou muita coisa e é muita coisa repetida. Então eu coloquei só esses três aqui para vocês saberem que eu acompanhei esse negócio aí. E tem muito mais, né? Mas como eu coloquei aqui embaixo para sumarizar as teses dele, né? Então, uma primeira tese que você sai dessa questão aí, dessa interação que ele teve com o Mateus e tal, e que já estava presente na disputa que ele teve lá com o David, né, é que há uma relação essencial entre os teoremas da incompletude, aqui eu coloquei, fiquei em cima aqui, deixa eu colocar um aqui por cima, é que há uma relação essencial entre os teoremas da incompletude e o argumento modal de Gödel, né? Ele chama o Gödel por um nome meio estranho, Gödel, uma coisa assim, ó. Então, até o nome do sujeito ele não sabe, né? Então, a primeira tese que ele defende, né, é a tese que há uma relação essencial, né, para o quadro teórico do Kurt Gödel entre os teoremas da incompletude, né? Ele diz que é o teorema da incompletude, né? Primeiro, não é o teorema da incompletude, é os teoremas da incompletude, porque são dois teoremas da incompletude. Como eu vou apresentar o que são esses teoremas da incompletude, né? Porque se vocês observarem lá no vídeo do Douglas, né,
ele em nenhum momento, ele explica o que é os teoremas da incompletude. Por quê? Porque ele não sabe o que são os teoremas da incompletude. Se ele soubesse o que são os teoremas da incompletude de Gödel, ele não estaria falando essas bobagens que ele fica falando a todo momento, né? Então, é justamente um desses pontos que eu vou apresentar lá. Inclusive, eu vou fazer um desafio para ele quando eu apresentar esses teoremas da incompletude. Então, a primeira tese dele é que há uma relação essencial entre os teoremas da incompletude de Gödel e o argumento modal de Gödel. A segunda tese é que o próprio Gödel é um kantiano, né? Como eu coloquei aqui, que eles, se vocês verem aqui essa comentário que eu estou aqui segurando dele, ele fala, eles estão alegando que o meu erro foi associar Gödel a Kant, mas não percebem que toda a proposta de Gödel é transcendental, né? Ou seja, em alguns momentos ele varia isso, né? Em alguns momentos ele diz que Gödel é um neo-kantiano, em alguns momentos ele diz que o Gödel é um kantiano, que ele teve influência direta de Kant, né? Para quem já leu as cartas, né, do Gödel, está no Collected Works Volume 4, o correspondence dele, né? Se vocês observarem lá, vocês vão ver justamente que o Gödel realmente, né, leu Kant, ele teve contato com Kant. Inclusive eu vou mostrar aqui essas fontes primárias, né? Qual a relação de Gödel com Kant. Então, a terceira tese, se eu não me engano, Gödel leu a Crítica da Razão Pura com 16 anos, se eu não me engano, né? Posso estar me enganando aqui, mas se eu não me engano, na biografia do Pfefferman, que tem no primeiro volume do Collected Works, ele diz isso. Mas eu li isso muito tempo atrás, então pode ser... eu posso estar enganado, né? Posso estar dizendo alguma coisa imprecisa aqui. Mas quem quiser conferir, está lá nessa obra, né? Então, a segunda tese é que Gödel é um kantiano, né? Uma versão mais fraca, que ele varia, é que Gödel seria um neo-kantiano. E a terceira tese é que os teoremas da incompletude são influenciados pelas críticas de Kant ao argumento ontológico e ou as antinomias da razão. Esses dois pontos aqui variam também, né? Então essas são as três teses dele. E eu vou mostrar que essas três teses não fazem o menor sentido. Ok? Em primeiro lugar, né, sobre essa questão do âmbito do teorema de Gödel, né? O que ele quer dizer, uma das coisas que ele quer defender a todo custo, é que o teorema de Gödel é um teorema que se aplica a qualquer campo, né? Ou seja, é qualquer campo que está sobre o domínio do teorema de Gödel, né? Se ele tivesse lido alguma coisa sobre os fundamentos da lógica da matemática e entender sobre a história da lógica da matemática, ele saberia que o contexto do Gödel, né? Inclusive eu coloquei aqui algumas fontes, né? É que o Gödel está num contexto justamente das discussões do programa de Hilbert, ok? Então, ele está justamente lidando com isso, né? Inclusive, um fato aqui interessante é que numa interação que eu tive com o Douglas, acho que essa interação foi no WhatsApp, né? Eu perguntei para ele, né, eu questionando se ele sabia do assunto, eu questionei para ele onde o Gödel tinha tratado da questão dos teoremas da incompletude, e ele em nenhum momento ele disse onde era, né? Então, provavelmente ele nem sabe onde o Gödel defende essas teses, onde foi desenvolvido isso, né? Então, o Douglas, agora fique sabendo, né? O trabalho em que o Gödel trata disso é nesse trabalho que eu estou citando aqui, On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems. Então, ele diz, um dos cavalos de batalha aí do Douglas, é justamente que os teoremas da incompletude de Gödel se aplicam irrestritamente, né? Eles não têm nenhum domínio de aplicabilidade específica como o da matemática. Eles se aplicam de forma indiscriminada, irrestrita, né? Então, vamos ver aqui o que é que o próprio Gödel diz, né? Então, nessa própria obra onde o Gödel apresenta primeiramente esse trabalho, né, que foi um trabalho de 31, na verdade a primeira apresentação desse trabalho foi em uma conferência em Königsberg, né? Inclusive, se eu não me engano, o próprio Hilbert estava presente, né? Muitos grandes matemáticos lá estavam presentes, Paul Bernays, né?
von Neumann, etc. Mas vamos aqui no que interessa, né? Eu não vou ficar aqui tergiversando sobre a história da matemática. Então, se vocês observarem aqui nessa citação que eu coloquei, né? The development of mathematics in the direction of greater precision has led to large areas of its being formalized, so that proofs can be carried out according to a few mechanical rules. Ou seja, aqui ele já está explicando justamente que o desenvolvimento da matemática se desenvolveu, né? Para quem não sabe, um dos marcos, né, dos desenvolvimentos dos fundamentos da matemática, inclusive da disciplina que foi denominada por Hilbert de metamatemática, que é essas discussões das metodologias das ciências formais, ela teve a centralidade naquele ponto, foi justamente uma revolução, principalmente pelo trabalho em geometria do Hilbert, que era uma nova visão do método axiomático, né, que era uma visão fundamentalmente sintática, né, do método matemático de prova e demonstrabilidade, ok? E essa visão sintática estabelecia duas restrições, né, fundamentais numa prova em matemática, né, que era, em primeiro lugar, a exigência finitária, né? Você tem uma prova, você tem certos passos finitos. E a segunda é efetividade, né? Efetividade aqui no sentido da teoria da recursão, ok? Então, você tinha ali, naquele contexto, né, com o programa de Hilbert, você teve uma completa redução da noção de verdade, né, na matemática à mera noção sintática de prova, né, que é basicamente uma manipulação simbólica, né? Então, houve um completo esvaziamento do conteúdo ontológico da matemática, né? Isso, inclusive, é um retrocesso se você comparar isso, por exemplo, com o desenvolvimento de Frege, porque Frege tinha claramente uma orientação epistemológica e ontológica quando ele desenvolveu as questões sobre os desenvolvimentos dos sistemas formais que ele desenvolveu, né, para tratar da aritmética, né, dos fundamentos da aritmética. Então, ele tinha claramente uma orientação epistemológica e ontológica clara, né? Para quem leu já os fundamentos da aritmética, né, e o The Basic Laws of Arithmetic, né, você claramente tem essa orientação do Frege, né, com os problemas que teve, certamente. Mas continuando aqui. Então, the most comprehensive formal systems to date are, on the one hand, the Principia Mathematica of Whitehead and Russell, and on the other hand, the Zermelo-Fraenkel System of Axiomatic Set Theory. Então, aqui já se vê claramente que o Gödel está estabelecendo um domínio de aplicabilidade específica, que é o domínio de duas teorias fundamentais de sistematização da matemática naquele tempo, que era o Principia Mathematica, ou Principia Mathematica, do Whitehead e do Russell, e e a sistema axiomático de teoria de conjuntos do Zermelo-Fraenkel, né, que eram as duas teorias de background matemático mais fundamentais. Ok? Então, aqui já se vê, obviamente, né, para quem não sabe, um sistema formal, né, ele pode ser entendido como uma núclea de 5, né, de 5 componentes, né? Você tem os componentes da linguagem do sistema formal, você tem uma relação de dedutibilidade, você tem o conjunto dos axiomas e por aí vai. Então, toda essa estrutura, né, de um sistema formal, né, composto de uma linguagem, regras gramaticais, de axiomas, de regras de inferência, de uma relação de dedutibilidade, né, está ali justamente em torno dessa questão. E lembrando, no contexto do programa de Hilbert, estava profundamente influenciado por uma noção sintática de prova. E essa noção de sintática de prova está justamente ali encapsulada nesses três últimos componentes de um sistema formal, que é o axioma, né? O axioma no programa de Hilbert meio que eliminava qualquer tipo de compreensão mais profunda da matemática, né? Eram simplesmente pontos de partida de um sistema que você assumia, as regras de inferência, ou as regras chamadas também de regras de derivação, e a própria relação de derivabilidade ou de dedutibilidade que está ali vinculada com aquele sistema formal, que normalmente era naquela época era somente o clássico, né? A lógica clássica. Então,
Mas prosseguindo, né? Então, mais outra coisa, né? Então, aqui a gente já vê que realmente, pelas próprias palavras do Gödel, ele tem claramente em mente um domínio de aplicabilidade específico, né? Que é o domínio de aplicabilidade da matemática e da matemática, ok? Por isso que ele menciona justamente essa questão dos sistemas compreensivos, né? Sistemas formais compreensivos, como o Principia Mathematica e o sistema de Zermelo-Fraenkel, porque são dois sistemas compreensivos no sentido que eles conseguem, você consegue desenvolver toda a matemática dentro deles, ok? Então, ele continua aqui, vou passar um pouco mais. It would be, essa parte aqui em vermelho aqui que eu fiz questão de marcar de forma destacada. It would be seem reasonable, therefore, to surmise that these axioms and rules of inference are sufficient to decide all mathematical questions which can be formulated in the system concerned. Então, claramente aqui, os pontos que ele quer aqui apontar é justamente para a questão que no interior desses sistemas compreensivos, você consegue decidir, to decide, né, todas as questões matemáticas, all mathematical questions, que possam ser formuladas, né, nesse sistema em questão, in the system concerned. Ok? Então, pelas próprias palavras do Gödel, no artigo, né, em que ele trata do teorema, dos teoremas da incompletude, fica claro que ele tem em mente, obviamente, um âmbito de aplicabilidade de seus teoremas, que é o âmbito da matemática, ok? Pelas próprias palavras dele. Só que, se vocês observarem, o Douglas não cita em nenhum momento o próprio Gödel, né? Os próprios artigos que ele cita, né? Eu vou mostrar aqui, o único artigo minimamente razoável que ele cita lá, né? Eu vi o artigo que ele lê lá no vídeo ao vivo, né? É um artigo que em certos pontos são completamente falsos, né? Tem uma parte lá que ele fala sobre a visão epistemológica da lógica da matemática do Gödel, né? O Gödel, num artigo chamado What is Cantor's Continuum Problem, ele coloca inclusive princípios pragmáticos de conhecimento na matemática, né? Não é só essa visão da apreensão intuitiva das realidades matemáticas, não. O que já deveria ser, essa própria compreensão já deveria ser o suficiente para dirimir uma visão kantiana, né? Atribuir uma visão kantiana ao Gödel, que a gente vai ver aqui na citação de algumas cartas do Gödel, que ele rechaça, né, expressamente uma visão kantiana, né? A compreensão idealista kantiana, ok? Então, mas prosseguindo aqui ainda nessa questão do contexto, né, dos teoremas da incompletude e do seu âmbito de aplicação, eu ainda coloquei aqui uma menção aqui ao Ismalian, né, que é um grande estudioso dos teoremas da incompletude de Gödel, né? Quem quiser estudar essa coisa de forma mais séria, né, quem tiver interesse em entender realmente sobre essa questão dos teoremas da incompletude de Gödel, certamente o Ismalian e o Peter Smith são duas fontes simplesmente indispensáveis, ok? Obviamente, algumas obras aqui, inclusive que eu vou citar aqui, que tratam sobre fundamentos da lógica e da matemática em geral, também são fundamentais para entender, para quem quiser entender essa questão, né? Que eu vou citar ali, que é o livro do Epstein e do Carnielli, né? O professor Carnielli, inclusive, é um brasileiro, né? O professor da Unicamp, e é um discípulo, foi um aluno, discípulo do professor Newton da Costa, né? E a outra obra é o Boulos, né? Inclusive eu tenho uma tradução dessa obra aqui, né? Que eu comprei há muito tempo atrás, né? Para quem quiser, tem essa tradução em português, né? Computabilidade lógica, né? Do Boulos, do Jeffrey e do Burks, ok? Eu vou citar aí mais adiante, né? E a obra sobre também tem essa obra aqui, né? Mas continuando aqui, então, eu coloquei essa citação aqui do Ismalian, né? Portanto, o trabalho original de Gödel, realizado, tinha em mente a teoria de conjuntos axiomática, embora possa ser levado a cabo também para a teoria dos números axiomática, né? Quem quiser aqui uma explicação melhor sobre as questões, veja o livro do Ismalian, Gödel's Incompleteness Theorems, né, de 92, ali principalmente no primeiro capítulo lá do livro, né? Então, sobre a questão das influências nos teoremas de Gödel, né?
que é uma das teses fundamentais, a tese 2 aqui dele, aliás, a tese 2 e a tese 3, né? É justamente, aliás, principalmente a tese 3, é que os teoremas da incompletude de Gödel são influenciados pelas críticas de Kant ao argumento ontológico e ou as antinomias da razão, né? Então, segundo o Douglas, né, na sua pesquisa histórica, né, o Gödel, na sua formulação dos teoremas da incompletude, teria como influência fundamental Kant e principalmente as antinomias da razão. Nas palavras do próprio Gödel, né, o próprio Gödel fala isso nesse artigo On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems, ele afirma, né, que a influência, né, que ele vai das provas que ele vai, dos teoremas que ele vai, dos resultados que ele vai apresentar, estão em uma analogia, né? The analogy of this argument with the Richard antinomy leaps to the eye. It is closely related to the liar too. Liar aqui é o paradoxo do mentiroso, não, the liar paradox. Então, a analogia que ele está dizendo aqui é que se vê, né, claramente, para quem observar a via de demonstração que ele vai tomar, que há uma analogia com as antinomias de Richard, né, e com o paradoxo mentiroso. Quando eu vou apresentar já diretamente, né, os teoremas da incompletude de Gödel, e vocês vão ver por que ele diz isso, né? Vai ficar claro quando a gente vê lá a questão dos teoremas da incompletude diretamente. Pode ter certeza que a gente vai ver aqui diretamente, a gente não vai ficar citando o artigo, né, mequetrefe de internet, né? Inclusive, um dos únicos artigos lá que abriu lá que presta é um do Charles Parsons, que é um grande filósofo da matemática, né? Que ele cita esse artigo do Charles Parsons, só que o problema é que o artigo desmente ele, né? O artigo desmente ele. Mostra lá justamente uma série de citações do Gödel que mostra justamente que o Gödel tinha uma visão tremendamente crítica, uma visão crítica, né, da visão kantiana, né, da filosofia kantiana. Eu vou colocar inclusive algumas citações das cartas do Gödel que mostram justamente isso, ele comentando sobre essa questão. Mas prosseguindo, o contexto, né, o contexto dos teoremas da incompletude, né? O primeiro teorema da incompletude é apresentado no contexto de 1930, né? Numa conferência em Königsberg, tratando sobre os fundamentos da matemática no contexto das discussões da discussão atual sobre os fundamentos da matemática e o programa de Hilbert, né? Quem quiser uma explicação tremendamente detida e minuciosa, pode encontrá-la no artigo do Richard Zach, Hilbert's Program Then and Now, né? No compêndio de Philosophy of Logic, vocês vão encontrar toda essa discussão do programa de Hilbert, esse aprofundamento do contexto, né, do programa de Hilbert e como o teorema da incompletude está situado nesse contexto, ok? Para quem quiser também uma análise filosófica profunda sobre essa questão, tanto do teorema de Hilbert como do teorema da incompletude e tudo mais, e da epistemologia da lógica, da epistemologia da matemática, procurem também o livro do professor Chateaubriand, né, Logical Forms, né, esse livro Logical Forms em 2 volumes, né, tem o Logical Forms 1 e Logical Forms 2. A parte onde tem essas discussões mais específicas é no volume 2, ok? Principalmente, acho que é o penúltimo artigo, chamado Logic and Knowledge. Mas é bom vocês lerem desde o artigo 19, né, que lá tem uma discussão ampla, fundamental, né, inclusive que eu uso, né, na minha pesquisa, né, do mestrado, ok? Sobre o conceito de prova, né, na matemática e em geral também. Então, procure para quem tem interesse sobre isso, é simplesmente fundamental, né? Então, a reação de Paul Bernay em carta para Gödel, né? Então, Paul Bernay, né, manda uma carta para o Gödel depois dessa apresentação que ele fez nessa conferência de Königsberg, né? E ele diz o seguinte: If, as von Neumann does, one take it as certain that any and every finitary consideration may be formalized within the system P, like you, I regard that in no way was settled,
one comes to the conclusion that a finitary demonstration of the consistency of P is impossible. Ou seja, novamente aqui, um dos grandes matemáticos da época, inclusive por Bernoulli, foi um grande discípulo de Hilbert, né? Fazia parte do círculo de Hilbert. Ele atesta justamente essa questão, né? Por quê? Porque, obviamente, ele entendia do assunto, ao contrário do Douglas, ok? Então, o contexto, né? O contexto, Gödel announced the second incompleteness theorem, né? O segundo teorema da incompletude. Gödel, que é certamente, poderia-se dizer que é o mais forte, né? Eu vou explicar isso, vou enunciar, eu só não vou apresentar a prova, obviamente, porque não tem necessidade. E também porque seria muito complicado e tomaria um tempo absurdo. Então, Gödel announced the second incompleteness theorem in an abstract published in October of 1930. No consistency proof of systems such as Principia, Zermelius set theory, or the systems investigated by Ackermann and von Neumann is possible by methods which can be formulated in these systems. Então, novamente aqui, Richard Zach, Hilbert Program Then and Now, página 431. Novamente aqui, mais uma confirmação por um especialista, né, em uma bibliografia secundária, justamente confirmando aquilo que eu já tinha demonstrado por meio de uma fonte primária do próprio Gödel, afirmando que o trabalho dele, né, os resultados que ele apresenta sobre os teoremas da incompletude, são formulados e aplicados especificamente ao âmbito dos sistemas formais da matemática, né? Ou seja, ele está situado dentro das discussões do desenvolvimento dos fundamentos da matemática, da lógica da matemática, ok? Então, novamente aqui, só para bater na mesma tecla e para confirmar por outras fontes. Então, o artigo citado aqui, eu vou tratar um pouco sobre o artigo citado pelo Douglas, né? O artigo citado pelo Douglas, né, vai contra a própria tese dele, né? A própria tese dele. Então, por exemplo, o Charles Parsons, né, que talvez seja o único artigo minimamente razoável que ele colocou lá, né, aquele artigo que ele lê lá no vídeo dele, é um artigo simplesmente vexaminoso, né? Para quem estudou, né, fundamentos da lógica da matemática, sabe que aquele artigo ali, até como um artigo de divulgação científica, é um artigo de baixo nível, né? Então, no artigo do Charles Parsons, ele fala, in his logical work, falando do Gödel, né? In his logical work, he took special care to formulate his main results so that they would be acceptable across the division in the foundations of mathematics that existed at the time. Although he argued in later years that a certain philosophical point of view made them possible, that point of view was not directly embodied in the content of the theorems or their proofs. Although, repito, ele diz que although he argued, né, contudo, embora o Gödel tenha argumentado nos últimos anos dele, né, que certas posições filosóficas tornaram aquilo possível, né, esse ponto de vista não estava diretamente incorporado, embodied in the content of the theorems or the proofs, né. Eu acho que talvez aqui o Charles Parsons esteja se referindo é algo que o Gödel comenta na obra lá que o Howang publicou, né, das obras póstumas do Gödel, né, de que ele tinha uma visão muito mais ampla sobre o conhecimento matemático, né, e naquela época você tinha uma espécie de modinha, né, que era a modinha do programa de Hilbert, né, que era essa modinha de achar que tudo que pode ser gerado por conhecimento matemático tem que estar restringido àquela noção sintática de prova, que, como eu disse, está regido por duas restrições fundamentais, que é a restrição da teoria da recursão, que ela tem que ser efetiva, você tem que ter um processo para decidir aqueles passos, né, da prova, e ela tem que ser finitária, ok? Então, numa visão mais ampla, né, que o Gödel teve, inclusive, por exemplo, se você pegar o Gödel, antes dos teoremas da incompletude, ele demonstrou, antes desses teoremas da incompletude, ele demonstrou a completude do sistema da lógica de primeira ordem, né? Ele demonstrou que a lógica de primeira ordem é completa, né? Ele demonstrou que ela é completa. Já se tinha o resultado da consistência da lógica de primeira ordem.
mas ele demonstrou que ela era completa. Depois veio os teoremas da incompletude os teoremas da incompletude de Gödel, ok? Para a matemática, ok? E a gente vai ver justamente o contexto para a gente novamente reafirmar o âmbito, né, dos teoremas da incompletude de Gödel. Mas continuando aqui, novamente aqui o Parsons, né? Although many of the comments about Kant in his writings are critical, one can hardly doubt that Kant made an impression that stayed within him. Né? Então aqui o Parsons, né, afirmando justamente aquilo que eu mencionei, que o Gödel realmente teve um contato com Kant, né, desde cedo, né? Mas a gente vai ver aqui que esse contato, né, não provocou uma visão muito boa, digamos assim, familiar com a visão do Gödel, né? Ou consistente, né? Como a gente vai ver, o Gödel vai dizer que ele acha que a visão kantiana é inconsistente. Então, Gödel, Kant e neokantismo, né? Então, o Gödel, numa carta ao Paul Bernays, ele diz o seguinte: To be sure, the division of the higher faculty of knowledge into understanding, reason, and judgment doesn't seem to me to be satisfying. In general, I find that the Kantian systematization suffers from many inconsistencies. Esse aí é o suposto kantiano, ou neokantiano, né, que o Douglas diz que ele é. Né? É um sujeito que diz que o quadro teórico kantiano sofre de muitas inconsistências. The Kantian systematization suffers from many inconsistencies. Né? Essa aí é o que o Gödel diz da visão kantiana, né, na sua carta ao Bernays, em 61. Né, para quem quiser conferir, está lá no Collected Works do Gödel, volume 4, página 189. Mais do próprio Gödel falando sobre Kant, sobre a visão que ele tem da filosofia kantiana. The reflection on the subject treated in idealistic philosophy, that is your second topic of thought, the distinction of levels of reflection, etc., seem to me very interesting and important. I consider it entirely possible that this is the way to the correct metaphysics. However, I cannot go along with the denial of the objective meaning of thought that is connected with it, although it is really entirely independent of it. I do not believe that any Kantian or positivistic argument or the antinomies of set theory or quantum mechanics has proved that the concept of objective being, no matter whether for things or abstract entities, is senseless or contradictory. When I say that one can or should develop a theory of classes as objectively existing entities, I do indeed mean by that existence in the sense of ontological metaphysics. Ou seja, o que ele rechaça aqui fundamentalmente e que ele se mostra completamente contraposto à visão kantiana e que ele junta kantiana com positivista, né, é justamente sobre a questão do status ontológico, né? Ou seja, ele tem claramente uma visão da fundamentalidade, né, da metafísica ou da ontologia, isso tanto no âmbito mais realista estrito sensu, né, mais amplo, como no âmbito do realismo da matemática, aplicada à matemática, né, que ele se refere aqui especialmente à teoria das classes, etc., como objetivamente existindo, né, como entidade existindo objetivamente. Então, novamente aqui você tem uma contraposição radical, né, entre a visão do Gödel e a visão kantiana, né, nas próprias palavras do Gödel. Né. Para quem quiser também, eu não coloquei aqui para não ficar muito longo, né, mas de qualquer jeito ficou longo, a gente já está aqui com 40 minutos de vídeo. Né. Para quem quiser, ele também trata dessa questão da visão dele, né, dessa epistemologia da lógica da matemática, no artigo que eu já mencionei aqui, What is Cantor's Continuum Problem, ok? Tá tudo lá. E no livro do Hao Wang, né? No livro do Hao Wang também. Então, prosseguindo aqui. Os teoremas da incompletude de Gödel.
Antes aqui, só para estabelecer aqui o resumo aqui do que a gente estabeleceu já aqui com as nossas considerações, a gente já estabeleceu claramente que, segundo o próprio Gödel e segundo os próprios grandes matemáticos da época, os resultados do teorema da incompletude de Gödel realmente tinham um âmbito específico, que era o âmbito da matemática, dos fundamentos da matemática. Era uma discussão que estava ali delimitado no campo dos fundamentos da matemática. Ok? E a gente viu isso e, portanto, a gente apresentou claramente aqui e refutou essa tese do Douglas, né, de que os teoremas da incompletude não tem um âmbito irrestrito, ok? Tem um âmbito irrestrito. E essa tese é fundamental para as teses dele, a tese 1 dele, né? Que ele não demonstra em momento nenhum, porque ele não tem como demonstrar, porque ele não conhece nenhuma dessas duas fontes. Ele não leu nada do Gödel sobre os teoremas da incompletude, e ele também não leu, não é que ele não leu, eu acho que ele não tem nem capacidade para entender o argumento modal de Gödel, né? Porque pelo que eu conversei com ele, ele claramente não tem conhecimento algum de lógica modal quantificada, ok? Então, fica aí a questão, né? Então, a gente já admire, com essa questão, a gente já refuta completamente essa tese de que o teorema de Gödel está diretamente vinculado com Deus, né? Porque ele teria um âmbito irrestrito de aplicabilidade. Não, a gente já viu aqui nas próprias palavras do Gödel e de especialistas como Raymond Smullyan e os próprios grandes matemáticos da época como o Paul Bernays e outros, né? E também sobre uma bibliografia secundária sobre a questão do contexto, né, dos teoremas da incompletude, que é o programa de Hilbert. A gente viu claramente que os teoremas de Gödel estão situados claramente no âmbito da matemática, dos fundamentos da matemática, uma discussão no âmbito dos fundamentos da matemática. A gente viu também nessa última parte, né, com essas fontes primárias do próprio Gödel comentando sobre a questão de Kant, né? A gente viu novamente aqui nas cartas aqui para o Paul Bernays e para o Gunther, né? Aqui no Gunther, todos vocês podem encontrar essas cartas, né? No Collected Works, volume 4. A gente vê aqui novamente que a outra tese Aliás, né? Com as considerações que eu mencionei agora, a gente refuta a tese 1 e a tese 3 do Douglas, né? Que a tese 1 e a tese 3, né? Que os teoremas da incompletude são influenciados pelas críticas de Kant ao argumento ontológico e as antinomias da razão. Não são. Ok? A gente viu claramente aqui que a influência dele é a influência das antinomias de Richard, né? Que é uma antinomia muito conhecida no âmbito da matemática, e o paradoxo do mentiroso, né? Que é um paradoxo que se popularizou no âmbito dos fundamentos da matemática, né, por conta dos paradoxos das teorias de conjuntos, o problema dos paradoxos que poderiam se introduzir nos sistemas formais, ok? Que foi muito bem tratado, por exemplo, na obra do Tarski, né, que é um autor que eu estudei bastante no mestrado, ok? Tá lá na minha dissertação, tem um capítulo lá que eu trato só sobre o Tarski e a sua teoria da consequência lógica, e também nas diversas teorias da consequência lógica dele, também trata um pouquinho ali de passagem sobre a teoria da verdade dele, que trata justamente do paradoxo mentiroso, ok? Inclusive tem um teorema bastante famoso, né, relacionado inclusive com o teorema da incompletude, que é o teorema da indecibilidade da verdade do Tarski, né? Muito interessante também nesse âmbito das discussões sobre sistemas formais, etc., né, fundamentos da lógica da matemática. Então, a gente já, por meio dessas considerações que a gente fez aqui, a gente refutou claramente aqui essa tese 1, a tese que o Gödel seria um kantiano, né, que a gente acabou de mostrar aqui que o Gödel tem uma visão extremamente crítica, né, da filosofia kantiana, e que os teoremas da incompletude de Gödel foram influenciados, né, historicamente pelas críticas de Kant ao argumento ontológico e ou as antinomias da razão. Também a gente mostrou que isso não faz o menor sentido. O próprio Gödel fala no artigo dele, que ele apresenta os resultados sobre a incompletude de Gödel,
sobre a incompletude, ele mostra justamente que as influências dele foram a antinomia de Richard e o paradoxo mentiroso, ok? Ele não menciona em nenhum momento no artigo essa influência do Kant, ok? E, além disso, ele tem uma visão crítica e tremendamente negativa da filosofia kantiana, ok? Então, isso já deveria, já estabelece aqui que essas teses do Douglas não fazem o menor sentido. Então a gente vai agora para os teoremas da incompletude de Gödel, que por meio da explicação dos teoremas da incompletude, a gente meio que pega a gente meio que tampa e sela a questão, né? A gente meio que coloca uma pá de cal nessa tese ridícula que ele resolveu defender, né? Mesmo sabendo, como eu falei aqui, eu já tinha conversado com ele e mostrado que essa tese não faz o menor sentido. Ele tinha se mostrado, inclusive, de boa vontade, né, para reconhecer que estava errado e tal, mas ele resolveu pagar de gostosão intelectual na internet e eu acho que ele vai sair muito mal para ele por conta disso. Então, mas vamos lá. O primeiro teorema da incompletude de Gödel, né? O primeiro teorema da incompletude de Gödel, como vocês estão vendo aí no arquivo, ele, grosso modo, esse teorema demonstra que qualquer sistema formal suficientemente forte da aritmética deve ser incompleto se é consistente. Então, aqui nessa formulação formal, vocês já veem que ali há uma restrição do âmbito, que é um sistema formal, é um sistema formal de qualquer coisa? Não, é um sistema formal suficientemente forte da aritmética, né? Então, se esse sistema formal é uma teoria, né, um sentido lógico de teoria, né, eu já mencionei aqui o que é um sistema formal, né? O sistema formal é uma estrutura que tem uma linguagem, né, uma linguagem formal, né? Essa linguagem formal ela tem um alfabeto, tem regras de formação e etc e tal. Ela, por sua vez, tem um conjunto de axiomas, tem um conjunto de regras de inferência e tem também uma relação de dedutibilidade, ok? E o que ocorre é que, por meio desse sistema formal, você pode acrescentar uma série de axiomas da aritmética e você consegue formalizar a aritmética, né? Por exemplo, eu fiz questão aqui de colocar aqui, por exemplo, o sistema que o Gödel utiliza, que é o sistema de Robinson, que é esse sistema Qzinho aqui, né? Então, você tem uma lógica subjacente, por exemplo, a lógica clássica, e você acresce essa lógica clássica, né, esses axiomas fundamentais, por exemplo, os axiomas de Robinson, Q1 a Q7. Então, por exemplo, no caso, a famosa aritmética de Peano, você tem ela, né, você tem a aritmética de Peano, é obtida por acrescentar todas as instâncias do esquema de primeira ordem da indução para essa aritmética de Robinson, ok? Mas voltando lá para o teorema da incompletude. De uma forma mais precisa, a gente pode dizer o seguinte: dado um sistema formal F que contém a aritmética de Robinson, que contém Q, a aritmética de Robinson, nós temos que o teorema da incompletude diz o primeiro teorema da incompletude de Gödel diz o seguinte: se Q, né, a aritmética de Robinson, é consistente, então há uma fórmula bem formada, uma FBF-U, essa FBF-U intuitivamente expressa sua própria improbabilidade. Deixa eu colocar aqui sua própria improbabilidade, tal que U não é demonstrável em Q, ou seja, na aritmética de Robinson, né? Esse Uzinho aqui, né, ele é dado justamente, daí que vem a questão que o Gödel fala, lá naquela parte lá que eu citei, no começo, essa parte aqui, para quem quiser, essa parte aqui que eu citei, ó, sobre as influências nos teoremas de Gödel, né, que ele menciona que as influências foram a antinomia de Richard e o paradoxo do mentiroso. Se a gente observar aqui, ó, eu coloquei aqui, o U é definido por isso aqui, ó. O U é definido como o seguinte: U é provado no sistema se somente se o número de Gödel de U não é provado no sistema. Isso aí é justamente a introdução, é uma forma de utilizar uma analogia claramente aqui com o paradoxo do mentiroso, né? Porque ela está dizendo justamente que U, né, a fórmula U, ela intuitivamente expressa a sua própria improbabilidade.
sua própria improvabilidade, ok? Então, por meio desse artifício aí, há toda uma questão técnica que, se fosse para a gente discutir de forma mais séria o Teorema de Gödel, a gente teria que discutir toda a questão sobre Gödel numbering, diagonalization, tudo isso, né? Que seria uma questão extremamente técnica que não faz o menor sentido aqui a gente desenvolver aqui, né? Até porque pressupõe um conhecimento avançado de lógica e matemática. Então, repetindo aqui, o primeiro teorema da incompletude de Gödel afirma que se Q, que é a aritmética de Robinson, é consistente, então há uma fórmula bem formada U, tal que U não é demonstrável em Q, né? E U intuitivamente expressa a própria improbabilidade, né? Por meio desse recurso aí que eu mencionei agora. E o segundo teorema da incompletude de Gödel diz o seguinte: se o sistema PA, né, o sistema da aritmética de Peano, né, para quem não acabei de mencionar aqui, né, a aritmética de Peano aqui, ó, para que tá aqui as fontes, né, quem quiser uma apresentação mais detida sobre essas questões de fundamentos da lógica da matemática, aqui o livro do Richard Epstein, do Carnielli, né, Computability, Computable Functions, Logic and the Foundations of Mathematics, e também eu indicaria também o livro do Boulos, do Richard e do Burgs, né? São os três autores do livro lá, Computability and Logic, né? Computabilidade e lógica, ok? Então, o segundo teorema da incompletude de Gödel, vamos lá. Então, o segundo teorema da incompletude de Gödel diz o seguinte: se PA, a aritmética de Peano, é consistente, então a aritmética de Peano, a consistência da aritmética de Peano não é provável em PA. Ou seja, a consistência de PA não é provável em PA, na aritmética de Peano. Ok? Então, é justamente isso. Então, se você estuda, né, e chega a essa formulação, você vê essa formulação aqui do teorema da incompletude de Gödel, fica completamente claro que o âmbito, né, do teorema da incompletude de Gödel é o âmbito da matemática, da discussão sobre os fundamentos da matemática, né? Então, fica muito claro isso. Mas, se você não estuda, né, e fica dando de pitaqueiro na internet, né, principalmente recebendo orelhada de um bando de bobocas num grupo de WhatsApp, né, então você pega e fica falando besteira, né, e aí acaba passando vergonha na internet, que é justamente a circunstância do Douglas, infelizmente, né. Então, basicamente era isso aqui sobre essa questão, pessoal, sobre essa questão do Gödel, né? Então fica muito claro aqui, por essa breve apresentação aqui, que eu tentei ser sucinto, mas não deu, né? É que essas coisas que ele está falando não faz o menor sentido, e só faz sentido na cabeça dele porque ele não estudou o assunto, ele está palpitando, né? Ele está palpitando. O Douglas, basicamente, sabe tanto de fundamentos da lógica da matemática quanto eu sei de, sei lá, frescobol ou tênis, né? Então, não sabe nada, né? Só sabe de ouvir falar, né? Então, esse aqui foi o segundo ponto. A gente mostrou claramente aqui que as teses que ele falou da influência kantiana no Gödel não faz o menor sentido, que os teoremas da incompletude do Gödel se aplicam de forma irrestrita, né? E que, nessa medida, estão diretamente ligados, ou estão essencialmente ligados ao argumento modal que o Gödel apresenta no final da vida, que é uma coisa também que só faz sentido se você não sabe o contexto do argumento modal do Gödel, né? Porque esse argumento modal não foi nem publicado, né? Na verdade, ele só foi apresentado por um aluno do Gödel, acho que foi o Dana Scott, que apresentou porque ele permitiu, né? Mas era só um manuscrito que depois se mostrou que tinha um errinho lá, né? Que depois foi corrigido e tal. Então, não tem nenhuma relação, o próprio Gödel não faz nenhuma relação e tal. Então, é tudo maluquice da cabeça do Douglas em tentar defender uma tese completamente estapafúrdia, né? Ok, então, basicamente é isso sobre o segundo tópico, né? O terceiro tópico é sobre o grupo dele lá que ele me colocou depois da nossa primeira interação, né? Que é um comentário que eu gostaria de fazer porque esse pessoal desse grupo, né, que ele me colocou lá,
é lá que parece que tem os gurus intelectuais dele, né? Que é esse Christopher, eu acho que é Christopher e Renzo, né? Que são dois palermas intelectuais que nem ele, né? Para vocês terem uma ideia, e que é muito por isso que eu vou trazer isso a público, para vocês verem o quanto esse rapaz, o Douglas, né? Ele está envolvido ali com um bando de maluco, né? E provavelmente esteja influenciando as atitudes dele, né? Por exemplo, ele me colocou lá no grupo e eu saí desse grupo. Por que eu saí desse grupo, né? Primeiro, porque era um grupo de baixo nível, né? Eu tentei explicar, por exemplo, essa questão do teorema da incompletude lá. Os caras não sabiam nem o que era um sistema formal, né? Eu coloquei algumas notações ali, um sujeito lá reclamou logo, né? Disse que ia voltar para os autores italianos dele, né? E disse que filosofia analítica era um saco. Ou seja, o sujeito acha que o simples fato dele ver uma notação formal já indica que é filosofia analítica, né? Ou seja, para ele, qualquer disciplina matemática mais formal para ele já é razão suficiente para concluir que é analítico, seja lá o que seja isso, né? Ou seja, o sujeito não sabe nada do que, por exemplo, a pragmática, né? A pragmática rejeita completamente essas noções de formalismo, etc. Ok? Basta ler Wittgenstein ou Austin para perceber isso, né? Então, é um grupo de baixo nível, né? Mas não é só isso que me fez sair desse grupo, né? Antes mesmo, acho que foi quando começou a estourar essa polêmica, né? Quando eu ainda não estava muito ciente dessa polêmica. Eu saí por quê? Primeiro, por conta dessas interações de gente de baixo nível, né? Baixo nível intelectual e principalmente gente extremamente histérica, né? Você fazia qualquer questionamento ali, eles ficavam completamente irritados, né? Então é gente ignorante e histérica. Então isso ali já me deixou meio com o pé atrás com aquele grupo ali. E aí começou a aparecer uma série de coisas malucas, né? A primeira delas foi a tese de um retardado mental lá que eles começaram a debater dentro desse grupo. Eles começaram a debater dentro desse grupo, principalmente isso que é muito importante para quem é católico, eles começaram a debater dentro desse grupo que as aparições de Fátima eram fenômenos ufológicos, ok? Um deles lá chegou a defender a tese de que, e os outros não questionaram de maneira alguma, começaram a defender a tese de que a aparição de Nossa Senhora em Fátima Nossa Senhora era um ET na aparição de Fátima. Eu estou falando sério isso. Eu estou falando sério, né? Ou seja, esses sujeitos realmente estavam debatendo seriamente que as aparições de Fátima eram um fenômeno de ETs e que a Nossa Senhora era um ET. E que a Igreja Católica deturpou tudo e abafou tudo isso, né? Ou seja, a Igreja Católica é a malvadona, corruptora, né? Que abafou essa verdade, né? Essa verdade ocultada de nós, desses seres superiores, né? Então é um mini hospício, né? Um mini hospício virtual. Aí veio esse Renzo também, né? Logo em seguida, né? Eles começaram a desenvolver essa tese de que isso tudo era uma relação entre a Igreja Católica, uma deturpação da Igreja Católica e dos americanos, né? Para atacar a Rússia, a União Soviética e tal. Aí apareceu esse Renzo, que é outro paspalhão intelectual, né? E resolveu dizer que eles meteram não sei o que lá no Solzhenitsyn e tal. Aí ele esculhambou lá o Solzhenitsyn, dizendo que o Solzhenitsyn era um vagabundo, né? Mentiroso, que não tinha credibilidade nenhuma, que era um czarista, não sei o que. Ou seja, o sujeito é um ignorante filosófico, é um ignorante matemático, é um ignorante lógico e ainda é um ignorante literário e histórico, né? Para acabar de fechar a conta, né? Ou seja, é um pitaqueiro, né? Provavelmente talvez seja um eurasiano, isso aí tem que se ver, né? Tem um sujeito que tem simpatias eurasianas, porque normalmente esse pessoal que vive defendendo, ele estava defendendo Stalin nesse grupo, esse Renzo, ele estava defendendo Stalin nesse grupo, eu tenho os prints, né? Se vierem aí para negar, eu tenho os prints e torno público, né? Estava defendendo Stalin e aí veio essa questão do Solzhenitsyn, né? Dizendo que o Solzhenitsyn, se ele tivesse lido o Arquipélago Gulag,
né, ele ia saber que o Solzhenitsyn critica o czarismo, né, e diz que o fenômeno que veio o fenômeno revolucionário da União Soviética, né, já tinha a violência que veio no período de Stalin, na União Soviética em geral, já tinha, em certa medida, no czarismo. Mas, obviamente, ele diz, né, com toda a razão, de que a abominação e a absurdidade humana, né, que ocorreu ali na União Soviética é simplesmente sem precedentes. E ele tem toda a razão nisso. Né? Sem falar de que é um grande escritor, né, é um sujeito que se coloca aí como um dos grandes da literatura russa, né? Ou seja, um paspalho, né? De não sei da onde, né? Vai falar mal do Solzhenitsyn, sujeito que tá ali, ombreia com Tolstói e com Dostoiévski, né? É um paspalho como um Renzo que não é um Zé Ninguém, né? Vai lá falar mal do Solzhenitsyn, chamar o Solzhenitsyn de vagabundo e um sujeito sem credibilidade. Quem tem credibilidade é um Renzo, né? Um piá de prédio, né? Um moleque de prédio, né? Então, claramente se vê que é um grupo de malucos, né? Um grupo de um hospício, é uma espécie de mini hospício virtual, né? E eu aconselharia o Douglas, se ele quiser recuperar sua sanidade, que ele saia imediatamente desse grupo, né? Ele, pelo menos nessa interação aí desses malucos, né, ele não esteve, né, vale ressaltar, para depois o pessoal não colocar a culpa nele. Mas ele está, na medida em que ele está nesse grupo e ele não rechaça essas coisas imbecis, né, que aparecem lá, ele, né, está meio que compactuando com essas maluquices. Inclusive, ele tem uma atitude servil, intelectualmente servil com relação a esse Renzo e esse Christopher, né, que esse Christopher eu não sei quem é, né. Eu não vi muita interação dele lá. Então, basicamente é isso. O vídeo ficou extremamente grande, né? Mas eu acho que, infelizmente, foi necessário ficar grande desse jeito. Então, eu acho que eu vou ficar... eu acho que foi suficiente. A gente vai ficar por aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. Um abraço a todos e até mais.